Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Glaucio Ramos por ter me convidado a fazer parte desse momento, desse grande projeto maravilhoso. Eu acompanhei o Glaucio num curso muito interessante e quando ele me convidou para esse projeto, eu comecei a pensar muito sobre o projeto dele de fake news, mas todo o curso que ele realizou conosco aqui. E eu fiquei pensando também na sala de aula, como os nossos jovens, de fato, eles lidam com isso, como eles lidam com esse novo território que agora ele começa a ser descoberto. E todo esse processo, ele me levou a refletir sobre algumas coisas no meu papel enquanto professor de sala de aula. Por que enquanto professor? Porque enquanto professor nós temos a responsabilidade de guiar esses alunos. Em sala de aula, aquela sala de aula física, vamos pensar assim, com as carteiras e tudo mais, é de uma forma mais simples, de uma certa maneira mais seguro para nós, professores. Eles estão num ambiente controlado, num ambiente que eu consigo estabelecer limites. E, na verdade, o que está acontecendo hoje é a desconstrução desse processo de sala de aula, dessa ideia de sala de aula. E isso me levou muito também a pensar sobre contextos históricos. Esses contextos históricos me levaram a fazer um comparativo entre os nossos jovens, que eles estão descobrindo agora, e o descobrimento das novas terras, dos novos. E isso me levou a pensar sobre um contexto histórico muito peculiar, que é do final, do começo, na verdade, do começo do século XV e começo do século XVII, todo esse período, que são das grandes navegações. Pegando esse recorte, eu comecei a refletir que esses aventureiros, nesse período, eles tinham de fato em habilidades, em conhecimento sobre as grandes navegações e as terras que eles iam desbravar. Praticamente nada, né? Não tinham instinto, não tinham noções de sobrevivência, de habilidades. Realmente era tudo bem complicado no trajeto e quando chegavam à terra. O desbravamento daquela terra, a exploração daquela terra não era fácil, porque ao mesmo tempo que eles tinham que fazer conquistas individuais, conquistas, né, conquistar as terras, eles tinham que trabalhar flexibilidade, trabalhar colaborativamente, entre tantas outras habilidades, para eles conseguirem sobreviver e se sobressair. E pensando nisso, o que acontece hoje? Hoje nós temos um processo também de desbravamento de terras, né? Mas dessa vez sem caravelas e sem a nossa terra física, não é verdade? Nesse momento nós temos um desbravar de terra que é o desbravar de terra digital. E esse desbravar de terra digital, ele não é limitado por mar e terra, muito pelo contrário. Ele não tem limites e até hoje a gente não consegue compreender até que ponto ele vai chegar. Isso é um dos grandes desafios que nós temos enquanto professores hoje em lidar com o nosso aluno. E não só nós, os nossos próprios alunos. Como eles lidam, quais habilidades eles precisam para lidar com essa terra que ainda está no processo de ser descoberta, não é verdade? Essa analogia das grandes navegações com o território digital ajuda muito a gente a começar a compreender o que o nosso jovem de hoje, como o nosso jovem de hoje ele está se estabelecendo nesse novo território. Então, assim como os nossos exploradores do passado, os nossos exploradores atuais, que são os nossos jovens, eles não têm todas as ferramentas que eles precisam para ter autonomia de fato, para determinar, por exemplo, como eu vou falar mais para frente, o que é uma fake news, o que não é uma fake news. Isso é um grande desafio. E não só isso, você está, uma vez dentro do território digital, você está submetido a N coisas. E grande parte delas invisíveis, diferente da Terra aqui dos desbravadores do século XV até o século XVII, né? Nesse momento aqui, no território digital, no computador e no celular, os nossos alunos estão lidando com aspectos que estão nos bastidores desse universo, não é verdade? E um dos exemplos é que eles podem ficar, assim como nós, submetidos a algoritmos. Mas o que são esses algoritmos?
De repente, eles não têm esses algoritmos, eles podem filtrar as informações que eles acham que seria mais interessante para os nossos alunos. E aí fica um pouco complicado, né? Porque ele não, nós, os nossos jovens, não deveriam ter o acesso completo, não é verdade? Então, o que eu quero dizer aqui? Que entre a informação e entre os nossos jovens, há diversas coisas aí que precisam ser compreendidas. Por exemplo, técnicas de busca, influenciadores, personalização de conteúdo, leitura visual, marketing digital, desinformação, discurso de ódio. Esses são alguns poucos exemplos que eu trago para mostrar para vocês que entre o nosso jovem e entre a informação tem várias coisas que precisam ser consideradas. Logo, o nosso jovem ele precisa sim ter diversas ferramentas e estratégias para saber lidar nesse universo. Um dado muito interessante aqui que eu trouxe para vocês, que de acordo com a pesquisa recente feita pela OCDE, 2/3 dos adolescentes brasileiros de 15 anos não sabem distinguir entre fato e opinião ou buscar conhecimento na internet. E o que isso nos traz, né? O que isso leva a nós a pensarmos? Algo muito complicado, porque a partir do momento em que o meu jovem ele não consegue interpretar uma opinião e um fato, ele fica mais suscetível a questões que podem aparecer na internet por terceiros, quartos ou quintos, o que é muito complicado. E não só isso. Aqui eu coloquei também para vocês, ó. O fato deles não estar preparado para lidar com o conhecimento da informação de forma mais aprofundada, reflexiva, pode ser visto também como um fator de exclusão da sociedade. Significa que o jovem não consegue acessar a informação às quais tem direito enquanto cidadão. Se ele não tem como acessar essa informação de acordo, como, por exemplo, ele vai tomar decisões? Como ele vai tomar decisões sobre o candidato que ele vai votar nas próximas eleições? Então, isso é um aspecto muito sério. E a gente sabe muito bem que quanto mais se sabe, melhor você decide. Logo, a decodificação do que você está lendo, do que o jovem está lendo, ela é mais precisa. Dessa forma, identificar a desinformação, que pode advir de fake news, se torna mais fácil. E por que a ênfase das fake news? Por 10 aspectos específicos que eu acho importante salientar nesse momento. Primeiro é relacionado à origem dela, cujo foco é enganar as pessoas. E ela, geralmente, a fake news ela pode ser tão bem construída que se você não tiver um olhar um pouco mais clínico, ela de fato pode enganar e a gente pode ser utilizado como um instrumento de disseminação dessa informação. O segundo fato importante é que ela claramente ela influencia, ela agrega desinformação e não só isso. Ela prolifera 6 vezes mais rápido e ela vai mais longe do que uma notícia verdadeira. Então isso é muito sério e precisa ser considerado. Por isso que o nosso projeto, né, o projeto do Glaucio, ele é tão relevante. Ele é tão relevante para lidar com esse território digital. Então, são ferramentas que estão sendo dadas para esses alunos para que eles adentrem esse território de forma mais segura. Não sabendo de tudo, porque a gente nunca sabe de tudo, mas sabendo aonde buscar, como olhar, como interpretar, já ajuda muito. E outro, para finalizar, o lidar com o excesso da informação ou mesmo a poluição informacional exige habilidades de como filtrar a informação, fazer curadoria e avaliar essa informação, assim passando de um estado de informação para o conhecimento. A partir do momento em que o aluno ele desenvolve o pensamento crítico dentre tantas outras habilidades e competências, aquela informação que estava ali na internet de uma forma aleatória, ele consegue fazer conexões. E a partir do momento que ele começa a fazer conexões, ele transforma essas informações em conhecimento.
E esse conhecimento vai ser usado em diversas formas na vida dele, como para tomar decisões. Ele vai desenvolvendo assim a sua fluência digital, com o qual terá conhecimento de encontrar as ferramentas que precisa com o intuito de desbravar esse território digital com mais sabedoria. Muito obrigado.